Olá, bom dia a todos e todas. Estou muito contente de estar aqui na Biblioteca Mário de Andrade. Meu nome é Viviana Bose e eu sou professora de Teoria Literária na Universidade de São Paulo. Eu gostaria de falar sobre o bairro onde eu passei a maior parte da minha infância, que é o Itaim Bibi. É um bairro que se transformou muito ao longo das últimas décadas e que, justamente por isso, eu gostaria de tratar dele, porque existe uma característica da cidade de São Paulo, que é a mudança. E isso é um aspecto, digamos, do monumento da cidade de São Paulo, não é? Sobre o qual vale a pena a gente comentar. Porque nós todos temos essa experiência, nós que nascemos ou viemos de longe para nos fixarmos em São Paulo, que é ver a alteração contínua. E eu justamente escolhi o Itaim porque eu acho que ele é um símbolo disso. Nos anos 60, os meus pais compraram um terreno no Itaim Bibi, que na época ainda tinha características de chácara. Então, os parentes e os amigos disseram: nossa, vocês vão morar nesse lugar no meio do mato? É muito longe lá. Mas era o que eles podiam comprar. E quando nós chegamos para morar na Rua Horácio Laffer, que é uma paralela à Rua Tabapuã, nós não tínhamos vizinhos. Era só mato e no fundo da rua tinha um córrego. E para ir na padaria, por exemplo, nós íamos por uma rua de terra e atravessávamos uma pinguela de madeira para chegar na Rua do Porto, que hoje é a Leopoldo Couto de Magalhães. E eu tinha poucos vizinhos, eu lembro de todos. O seu Antônio, a dona Darcy, ele era pedreiro, eu brincava com as filhas dele. A dona Francisca, uma velhinha portuguesa. E depois construíram a casa da Rosária Maria Costureiras, não é? E aí tinha um mato muito grande no fundo da minha casa, que tinha talvez 1 ou 2 barracos, e a gente ia muito lá, porque as pessoas que moravam nesse mato tinham fogão de lenha. E a gente adorava, porque tinha roça de mandioca, a gente ia comer mandioca frita na casa dos nossos vizinhos. Tinha também muitas chácaras, ainda não existia a Avenida Juscelino Kubitschek. Então, andar até aquele lugar, né, era uma aventura, conhecer as chácaras que ficavam ali, ou ao longo do Rio Pinheiros, não é? Depois, naturalmente, foram construindo mais e mais casas. A Rua Tabapuã já era um centro de comércio, não é? Já existia, por exemplo, a escola de dança da Ruth Rachu, que é uma referência em São Paulo. Existiam os lugares chiques, por exemplo, Pandoro, o Bolinha, parece que fechou agora, né? E o único shopping center da cidade, que era o Iguatemi. Eu me lembro quando a gente foi na inauguração do relógio d'água colorido do shopping Iguatemi, que era assim, o máximo, né? E nós andávamos muito a pé, ninguém tinha carro, nem meus pais, nem nenhum dos vizinhos, não é? Então, por exemplo, a gente ia até a fábrica, que era o máximo, na Rua Joaquim Floriano, que era a fábrica da Copenhagen. Então, ficava aquele cheiro de chocolate no bairro inteiro, não é? Bom, e as nossas brincadeiras eram, por exemplo, construir barracos de madeira, fazer guerra de mamona, ou então ir até as margens do córrego do Sapateiro para fazer bolinhas de barro, coisas de barro, sabe? Enfim, outra coisa que eu me lembro, gente, vocês vão achar que eu sou pré-histórica, mas eu me lembro quando começaram a construir a marginal do Rio Pinheiros, não é? Aqueles tratores todos, e a gente tinha galinhas, galinha de Angola, por exemplo, que ficavam apavoradas com o barulho dos tratores, não é? As casas não tinham muro, então a gente trocava mudas com os vizinhos pelas cercas, não é? Demorou muito para as casas começarem a ter muros. Mas o que eu mais gostava desse bairro era a grande liberdade das crianças, de jogar bola, de andar de bicicleta. Um marco desse bairro, que ainda existe, ainda bem, era a Biblioteca Anne Frank.
não é? Onde eu passei muitas tardes lendo a coleção Jovens do Mundo Todo, né? Livros inesquecíveis. Aliás, eu voltei na biblioteca e perguntei, onde é que estão os livros da minha infância? Nenhum está mais lá. Foram todos para um porão, parece que estão todos na Biblioteca Monteiro Lobato, num porão, porque as crianças modernas não gostam mais daqueles livros, infelizmente, né? Muito bem. Existia, e ainda existe, o núcleo do Itaim Bibi, que é a chácara do Bibi, não é? Que é o filho do Leopoldo Couto de Magalhães. O nome Bibi, dizem, vem do fato de que ele era uma das primeiras pessoas em São Paulo que teve automóvel, não é? Que buzinava, né? Mas quando eu morei lá, a chácara que ficava ali no entroncamento entre a Joaquim Floriano e a Rua Iguatemi era um sanatório, né? Então, Sanatório Bela Vista, eu acho. Então, era um lugar que a gente não podia nem chegar perto. Meus pais não deixavam a gente chegar perto. Não, aqui ficam os doentes, não sei, né? Que doença que as pessoas tinham lá. E, hoje em dia, se você desce a Joaquim Floriano, o que você vê ali é o Robocop enorme, né? Que é aquele prédio que parece um muro, né? O muro de Berlim, sei lá, que nunca, acho que é o prédio maior de São Paulo, né? O mais largo que tem ali no fim da Joaquim Floriano, em entroncamento com a Iguatemi. É um muro imenso. E como foi proibido de destruir a casinha, né? A casa sertanista, né? Que era o núcleo da chácara do Bibi, eles fizeram um recorte ali, né? Então, você vê a casa encaixada dentro das pernas do Robocop, né? Que é esse prédio. Que, ainda bem, na época não existia, né? Bom, o que mais que eu posso dizer sobre esse meu bairro? Bem, as experiências que eu tenho da época eram assim grandes aventuras, né, de bicicleta. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui atropelada na frente do Cine Lumière. Foi lá que eu assisti um filme inesquecível, que é As Aventuras de Rabi Jacó, uma comédia, que eu fui, assim, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui no cinema, foi muito chique para mim, né, ir no Cine Lumière. O bairro foi se transformando. Daquelas casas, daqueles vizinhos, não existe mais nenhuma, né? Eu lembro quando construíram na frente da minha casa, onde era esse mato, onde a gente jogava Guerra de Mamona, com as gangues da rua vizinha, né? Quando construíram a casa do seu Armênio e da dona Isildinha, que, estranhamente, sabe o que aconteceu com todos aqueles vizinhos? Ou morreram, ou todos mudaram. Quando venderam, todos venderam, porque agora é só prédio ali, né? Meus pais também venderam. Mas venderam antes de construir os prédios, porque eles não aguentavam o barulho dos tratores da construção ali da Marginal Pinheiros, né? Então, quando foi tudo vendido, aquelas pessoas, isso é muito típico de São Paulo, foram morar no bairro em que eu moro agora, que é o Jardim Bonfilholi, né? Que então as pessoas saíram do bairro que se tornou central, que antes era um bairro. As coisas vão sendo, como se diz, gentrificadas, né? Então, as pessoas venderam para os prédios e foram morar no que é mais franja de São Paulo, né? Foram indo para os bairros para o lado do Butantã. Rio Pequeno, Jaguaré, não é? Que aí já é o limite de São Paulo, né? Que é onde eu moro agora. Então, eu me reencontrei como se fossem fantasmas. Esses velhos vizinhos, Carlos e Vitor, que eram os filhos do seu Armênio e dona Isildinha, eles estão lá, estão andando nas ruas do meu bairro agora. E esse é um movimento típico de São Paulo. As pessoas vão vendendo no centro, né? E vão indo cada vez mais para as franjas. E é o que aconteceu com os meus pais nos anos 70, não é? E o que aconteceu depois nos anos 80 e 90. Né? As pessoas vão indo cada vez mais para o canto da cidade, né? Bom, essas são as minhas lembranças de infância do Itaim Bibi. É uma sensação esquisita voltar para o bairro onde você passou a infância e ver que nada, absolutamente nada,
ficou, né? O velho comércio, né? Todo... Então, sei lá, naquela época, o máximo que você podia ter era uma bicicleta Caloi. Então, tinha ali a loja da Caloi. Agora nem existe mais a Caloi, né? O máximo que você podia almejar era ir numa lanchonete, onde o seu pai ia comprar um guaraná, que naturalmente era para toda a família, né? Todo mundo, era famoso, um guaraná e 4 copos, né? Um guaraná pequeno, não existia nada desse negócio de 2 litros, né? E comer um sanduíche, um sorvete, era uma coisa muito chique, numa lanchonete, né? Acho que ainda existe a tal da Milk and Mellow, né? Que naquela época acho que chamava Stan e Lee, que era o gordo e o magro, né? E então isso assim era, entendeu? Era um negócio para o dia do seu aniversário, né? Que você ia comer num lugar desses, né? E então eu penso que não existe mais nada, não existe mais a escola de balé Ruth Rachou, não existe mais o Liceu Eduardo Prado, não existe mais a Rua do Porto, não existe mais o Córrego do Sapateiro, não existe mais nenhum daqueles vizinhos, daquelas chácaras, não é? Então, por exemplo, todo ano a gente fazia festa de São João na nossa rua, né? Então, fazia fogueira e todos os vizinhos se reuniam, cada um levava um prato, soltávamos os famosos fogos, busca-pé. Acho que não existe mais busca-pé, né? Mas eu lembro que eu soltei o busca-pé e todos os vizinhos levantaram o sapato, que vai realmente nos sapatos das pessoas, né? E então, esse tipo de vizinhança também, me pergunto se ainda existe, não é? Que você podia, certamente, os pais iam trabalhar e deixavam os filhos na casa dos vizinhos, né? Me pergunto se... Eu me lembro no dia em que foi construído um muro entre a minha casa e a casa da vizinha, e minha mãe e a vizinha choraram muito por causa disso, então elas fizeram um quadrado, um furo, assim, como se fosse uma janela no muro, entende? Com uma madeira, para poder conversar, né? Porque elas tinham que conversar todo dia, né? Então, também foi uma experiência nova, ter muro, porque eu me lembro de ver os jardins das casas, eram lindos, né? Hoje em dia só tem garagem, mas antigamente todas as casas tinham um jardim, e então era muito comum a gente conversando com o vizinho, trocando as mudas, né? Indo, né, junto. Outro filme que eu assisti também no Cine Lumière foi Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, ou como é que chamava? O Diamante Cor-de-Rosa, né? É o máximo, né? E também o que eu acho que era bacana é que havia uma saudável mistura de vários tipos sociais, né? Então tinha desde a chácara linda, com jardim, de alguém, misteriosa, de alguém que devia ser rico, né? Até a convivência com as pessoas que moravam em barracos ou de pequena classe média, pedreiros, costureiros. Meus pais eram professores universitários, né? E todos nós brincávamos na rua, né? Juntos, né? Jogávamos bola, quebrávamos as vidraças dos vizinhos, tudo isso, né? Fazíamos os nossos aniversários na rua. Então, eu não sei o que aconteceu, acho que a cidade ficou mais segregada, né, do ponto de vista das diferenças sociais, né, e as crianças perderam seu espaço para o automóvel, né. E justamente no Bom Filhole, onde eu criei meus filhos, eu também gosto desse bairro, muito, porque é o lugar onde meus filhos empinaram pipa na rua, andaram muito de bicicleta, jogaram bola, conviveram com a diferença. Eu acho isso fundamental numa cidade, né. Agora que eu sou professora na Universidade de São Paulo, eu tenho alunos que vêm de todos os lados da cidade, todos os lados, e eles têm todas as experiências. Um dos aspectos tristes da pandemia é o fato de que eles não podem conviver, né? Porque a universidade ainda é esse local, não é, de encontro da cidade, e é fundamental para os jovens essa experiência, não é? O bairro onde eu moro, né, que é essa região do Bom Filhole, do Butantã, ele tem uma associação linda, que é a Rede Butantã. E é graças a ela que eu conheço, você sabe, o Butantã tem 80 favelas, não é? É graças a ela que eu conheço, desde da favela, que ainda tem uma tribo indígena, né,
ali perto do Morumbi, o Real Parque, que fica ali espremido, né, entre o Morumbi e a Marginal, ainda é Butantã. Até os fundos do Butantã, que dão ali para o Taboão, né, que ainda tem reserva florestal, mas que também tem muitas ocupações, né, e aí você vê pessoas que vieram de São Paulo inteiro, do Brasil inteiro, tentando sobreviver e morando ali, não é? E, do ponto de vista ecológico, o Butantã é interessantíssimo, né? Porque é um lugar que tem muitos rios soterrados. Então, você tem, por exemplo, um bairro como onde tem o córrego da Água Podre, né? O Sapé, que fica no confim com Osasco e Cotia, em que você tem essa experiência dos parques lineares, uma experiência nova, né? Da época do Haddad, em que se resolveu não fechar os rios, não canalizar. Então, você teve a remoção das favelas que eram em cima dos córregos, não é? E os bairros novos à volta dos córregos. É uma experiência ainda incipiente, né, dos parques lineares. Eu moro perto do Céu Butantã, que tem uma fonte, né? Tem uma nascente linda ali, com um lago dentro do Céu Butantã. Mas é tudo muito mesclado, né? Então, você vê ainda aquela área da nascente protegida, que é mato, logo depois você tem o lago do Céu Butantã, mas aí você anda mais um pouco e aí é um córrego imundo, cheio de lixo, que é, na verdade, um esgoto a céu aberto. Então, é um bairro, justamente por ser um bairro de fronteira, com vários municípios, é um bairro que tem essa mescla, né? É um bairro que tem classe média, que é onde eu moro. Tem bairros muito ricos, que é o Morumbi, que é um dos bairros que tem a menor densidade humana de São Paulo, né? Porque são casas que têm terrenos imensos, isolados, é só a zona residencial. E você tem áreas mescladas, comercial, residencial. É um bairro em transformação, mais ou menos como talvez o Itaim Bibi tenha sido quando eu era criança, nos anos 60, 70. O Butantã é um bairro que agora chegou o metrô, né? Chegou o metrô Butantã, então, onde era uma zona completamente residencial, está surgindo escritórios, comércio, o bairro está se transformando, vai chegar o metrô Vila Sônia em breve. Espero não morrer antes, porque eu nunca vi um metrô tão demorado quanto esse, né? Mas um dia vai ficar pronto. Então, e graças então à Rede Butantã, que é essa reunião que reúne pessoas e movimentos populares, desde dos conjuntos habitacionais na Raposo Tavares, até os moradores da Vila São Francisco, do Morumbi, até as pessoas que moram no Caxingui, na Vila Sônia, do Jardim Monte Kemmel. A gente circula muito pelo bairro, porque cada vez, antes da pandemia, a reunião era sempre em pontos diferentes da cidade. Então, a gente conhecia, né, os locais de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, né? Por exemplo, no Jardim João 23, né, você tem o Educandário Dom Duarte, você tem o CCA Gracinha. Isso, aliás, é uma conexão entre Itaim Bibi e o meu bairro, o CCA Gracinha, né, porque ele tem uma associação da Escola Nossa Senhora das Graças que financia, na periferia, não é? Um trabalho com crianças no contraturno da escola, né? Elas saem da escola e vão para o CCA Gracinha, que, aliás, está em risco de fechar, porque a associação mantenedora resolveu cortar. Então, está tendo muitos protestos, né? Porque é um local essencial, né, para as crianças. Então, é isso. Então, eu gosto muito de onde eu moro. É um lugar é o lugar que tem o único ponto de economia solidária de São Paulo, que foi fundado graças ao Paul Singer, que ele criou a ideia das cooperativas, né? E o ponto de economia solidária, que fica no comecinho da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, é um local absolutamente fantástico, né? Porque é um local em que pessoas que têm pequenas deficiências mentais podem trabalhar. Não é um local de tratamento, é um local de trabalho. E ali tem um restaurante de comida orgânica,
que é, então, feita e vendida por eles. Tem um local de venda de verdura orgânica que vem lá dos quilombos do Vale do Paraíba. Tem um bar, tem rodas de samba, de música, né? Tinha, né, antes da pandemia. Tudo que eu estou falando é no passado e no futuro. Tem feiras de trocas, de artesanato, né? Tem uma pequena horta comunitária. É um lugar fantástico. Enfim, eu vi a reforma desse local, que era um local fechado. Estamos com um pouco de medo, porque você sabe, o Instituto Butantan, que é um outro marco da cidade, ele é dono de todo o terreno, onde tem o ponto de economia solidária, onde tem uma escola que é a escola rural mais antiga da cidade de São Paulo, que é Alberto Torres, e onde tem um posto de saúde fundamental, que é o UBS Samuel Pessoa, que é ligada à USP, né? Então, ali, aquele lugar, quando você entra ali no rabinho da Vital Brasil, né, para entrar no Instituto Butantan, você tem todos esses espaços, né? Não sei se vocês já se perderam no Instituto Butantan. Tem umas trilhas no mato lindíssimas, cheias de amoras, que você pode colher, morangos silvestres. Então, mas o Instituto Butantan agora é um lugar, vocês sabem, né, onde estão fazendo as vacinas. E acontece que quer se tornar um grande polo para o Brasil fazer vacinas. Então, nós estamos com um pouquinho de medo, porque eles vão construir prédios enormes e talvez vão destruir, dizem, tanto o ponto de economia solidária, quanto o Alberto Torres, quanto talvez o centro de saúde Samuel Pessoa. Né? Porque como é que eles vão construir esses prédios para fazer vacina para o Brasil inteiro, talvez exportar vacina, né? Então, a gente está ali em umas conversas para saber o que vai acontecer. Você sabe que, antigamente, os pesquisadores moravam ali no Instituto Butantan, então ainda tem as velhas casas, né, dos pesquisadores. Você sabe que São Paulo ele é todo radial, não é? Então, por exemplo, tem as grandes avenidas que levam ao centro, não é? E, então, no caso, quem mora na minha região, para chegar na Biblioteca Mário de Andrade, ou nos locais, nos teatros, nos cinemas, ele precisa pegar essas grandes avenidas radiais, não é? Quando chega o final de semana, que é o tempo que as pessoas têm para ir que teriam para ir nesses locais, tem pouco ônibus, né? Estou falando tudo desse tempo antes da pandemia, não sei, agora acho que ninguém vai em lugar nenhum, mas tem muito pouca, e o metrô não chega até esses locais. Então, passa pela falta de mobilidade urbana, né? A gente luta muito, não só para que melhore essa parte radial, né, porque pensa-se que ônibus é só para ir para o trabalho e voltar, né? Então, se, por exemplo, uma família quer ir num parque no final de semana e não tem ônibus, não tem, por exemplo, conexão transversal nos bairros, né? Então, você tem vários parques na Zona Oeste, mas como é que a pessoa faz para ir, né? Se ela não tem carro, e se não tem ônibus no final de semana, e se não tem, por exemplo, vans transversais, como existe em outros países, né, que fazem circulação interna entre os bairros. Então, passa muito por isso. E passa por uma completa falta de investimento estatal. Patrimônio é o que as pessoas podem, juntas, se congregar e cultivar. Não é? Então, quando você tem alguma coisa que dura gerações, não é? E que simboliza para as pessoas um marco que vai passando... não é só o monumento no sentido físico. Também, claro, o espaço é um patrimônio, mas ele precisa ser habitado. Não é? Então, por exemplo, essa biblioteca. Não é? Quando eu sei que gerações vêm aqui estudar, não é? Que vem se reunir, que vem conversar sobre cultura, que vem trocar ideias, isso é patrimônio. Agora, quando é um lugar morto,
deixa de ser um patrimônio, eu acho, né? Para mim, só tem sentido quando isso passa de geração para geração como uma conversa comunitária, não é? Em que se trocam. Né? Pode ser um patrimônio, pode ser um bar antigo, como é o Paribar, né? Por exemplo, é um patrimônio, não é? Que tinha uns grupos que vinham tocar aqui, que a gente vinha, se encontrava. Essa praça é um patrimônio aqui atrás, né? Então, patrimônio é isso, é um local de encontro de gerações em que se trocam experiências, né?